Como blindar as suas emoções para não se sentir ofendido? Se você tem essa dúvida, fica aqui nesse canal que eu vou responder a essa pergunta e explicar como que funciona para que você possa, de fato, amadurecer, desenvolver as suas emoções para ser uma pessoa madura a ponto de não viver ofendido, não viver sofrendo, amargurado, porque, venhamos e convenhamos, Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para você. E o primeiro ponto aqui é: decida viver no temor do Senhor e não na opinião dos outros. Se você quer ser uma pessoa que não se apega às ofensas, àquilo que as pessoas falam, pensam e fazem com você, você precisa se apegar na opinião de Deus e não na opinião dos outros. Qual é a opinião de Deus a seu respeito? O que Deus pensa sobre você? Quais são os projetos que Deus tem para a sua vida? É nisso que você precisa estar centrado. Se você está se apegando demais com o que os outros estão pensando de você, significa que você está valorizando muito mais o que os outros têm a te agregar do que o que Deus tem a fazer. Se você está muito concentrado naquilo que Deus tem para fazer, você não perde tempo com aquilo que as pessoas fazem ou pensam de você. Porque você sabe que, na verdade, ninguém sabe realmente como que está a sua vida. Ninguém sabe verdadeiramente quem é você. Então é muito fácil as pessoas julgarem de fora e achar que sabem quem você é. Quando, na verdade, só você sabe e às vezes nem você sabe, mas Deus sabe. Deus sabe sua luta, Deus sabe sua dor, Deus sabe seus sonhos, Deus sabe os planos que Ele tem a seu respeito, como diz a palavra. Então, se Ele sabe, você precisa confiar nesses planos e entender que não cabe a você a justiça, mas sim Deus cabe a justiça. Entende uma coisa? Pessoas que são inseguras, elas vivem ofendidas. Pessoas inseguras vivem ofendidas. Quando elas não têm segurança em Deus e de quem elas são, elas estão sempre remoendo o que os outros fazem, falam. Elas estão sempre falando de pessoas, daquilo que as pessoas fazem, da vida dos outros. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente fala de Deus, a gente fala de projeto, a gente fala da palavra, a gente fala do futuro, a gente fala daquilo que agrega. Então, perceba a diferença. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser a pessoa ofendida, que está sempre falando dos outros, sondando a vida dos outros, falando mal dos outros, se alimentando coisas ruins dos outros? Ou você quer ser uma pessoa madura, que cresce, que avança, que prospera, que fala de projeto, que está focada em Deus e entrega para Deus aquilo que muitas das vezes fizeram contra você? Então, assim, se você vive preocupado com o que os outros vão pensar, facilmente você vai se ofender. Se você está sempre preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito, tudo vai ser motivo para você se desesperar. Alguém falar que você é incapaz, que você não consegue, te jogar para baixo, vai ser motivo para você se paralisar. Então, tudo, gente, depende da importância que nós damos àquilo. Tanto que tem algo que eu acredito muito. Quanto mais maduro nós somos, menos ofendidos nós nos tornamos. Quando nós somos pessoas maduras, nós não somos pessoas ofendidas. Nós não somos pessoas que facilmente são levadas e conduzidas pelas emoções. Sabe? Nós precisamos aprender a fortalecer a nossa identidade em Cristo. E isso só é possível através de um relacionamento com Deus. Você nunca vai saber quem é Deus e quem você verdadeiramente é em Deus sem um relacionamento profundo com Ele. Não é um relacionamento de vou à igreja uma vez por semana, acredito que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Não é só isso. É um relacionamento de construção com Deus. Quando você decide fazer isso, quando você decide ser essa pessoa, aí sim você começa a entender qual é a tua identidade. E entendendo a tua identidade, você facilmente consegue discernir o que não é verdade. Então, quando alguém te ofende, você fala, cara, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui pode ter a ver, sabe com o quê? Com ele, com um dia ruim dele, com um problema mal resolvido dele. Quando a gente vê uma pessoa madura, ela olha pro outro e ela desconsidera muitas coisas. Porque ela começa a olhar que o outro pode sim ter se magoado, ter se ofendido, pode estar num dia ruim, pode ser uma pessoa que, na verdade, não sabe como as coisas realmente são, então é fácil falar quando a gente não sabe. Quando a gente tem esse discernimento, a gente consegue filtrar muito mais aquilo que nos acontece. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Outra coisa, escolha interpretar com graça e não com dor. Cara, tudo aquilo que as pessoas fazem com a gente tem duas escolhas. Ou a gente interpreta com a graça de Deus, ou a gente interpreta com a dor. Quando a gente interpreta com a dor, a gente olha e fala bem assim, não, porque fulano me ofendeu. Não, porque eu não gostei, fulano é ruim. Nossa, porque fulano merece se lascar mesmo na vida. Não, porque fulano é mal amado.
Então a gente tá sempre com aquelas palavras negativas, sempre falando pros outros, criticando os outros. Tá vendo? Isso aqui foi ruim. Nossa, que não sei o quê. Então, quando a gente tá com o olhar da dor, a gente pensa que o outro é o nosso inimigo. A gente pensa que o outro quer nos atacar, que o outro quer nos ferir. Sendo que, na verdade, quando a gente começa a olhar pela graça, a gente olha e fala bem assim, cara, o quanto que fulano sofreu pra ter feito isso comigo? Ele deve ter sofrido muito pra hoje ele só falar de dor e só perpetuar na dor. Ele é uma pessoa que sofreu e não soube o que fazer com o sofrimento dele. E eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Assim como eu já fui pessoas que feri porque eu estava mal resolvida, quando o Espírito Santo começou a moldar o meu coração, eu comecei a gerar uma prática de olhar e falar bem assim, como que deve ser a vida dessa pessoa? Como que deve ser o relacionamento dela com os pais dela? Como que deve ser as coisas que ela sofreu, que ela viveu? Porque tudo isso vai mostrar por que ela é do jeito que ela é. Por que ela é uma pessoa que está sempre emanando energia ruim, palavras ruins, sabe? Então eu comecei a olhar com olhos de tipo assim, essa pessoa, ela não é o meu inimigo, ela é uma pessoa que precisa de ajuda, como eu precisei um dia, como eu precisei da graça de Deus e preciso todos os dias, vou precisar para sempre. Ela também está precisando hoje ser encontrada pelo amor de Deus, para saber que a presença de Deus basta e ela não precisa ficar ressentindo, sofrendo e nem desejando, semeando o mal nos outros. Então, quando a gente tem um olhar da graça, a gente começa a falar bem assim, eu não vou olhar como eu, humanamente falando, quero olhar a situação. Eu vou preferir buscar a Deus para questionar em Deus o que será que Ele vê nessa situação. Porque é muito fácil nós, humanos, olhar para a situação e falar que fulano é ruim, que fulano não presta, que fulano não vale nada, que fulano merece morrer, merece se dar mal na vida, merece colher o que ele plantou e tal. É muito fácil. Mas quando a gente tem um olhar de Deus, a gente olha e fala, fulano sofreu, fulano foi rejeitado. Quem que é rejeitado vive achando que vai ser rejeitado. Então, como um mecanismo de defesa, ele já te rejeita antes. Então, quando a gente começa a olhar com o olhar de Deus, a gente começa a olhar com o olho de misericórdia. Ah, então é passar pano. Não é passar pano. A pessoa tá errada, ela tem que melhorar. Isso é responsabilidade dela. Mas qual é a minha responsabilidade? Julgar e ser igual a ela? Ou amadurecer e olhar o que de fragilidade que ela tem, que até mesmo uma atitude de amor minha pode constranger essa pessoa. Olha isso. Eu já vi pessoas que às vezes olharam com um olhar de misericórdia para o outro e começaram a estender a mão. Em vez de falar, meu irmão, você é um maluco, vai se lascar. Em vez disso, falar, cara, você deve estar passando uma barra, né, para estar agindo dessa forma. Mas olha, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Sabe? Eu não tô contra você. Na verdade, nós somos irmãos. Na verdade, eu quero te agregar. Eu sou uma pessoa que eu decidi ser alguém além das minhas dores. Eu não decidi ser fruto delas, eu decidi ser apesar delas. Então, se eu decidi isso, conta comigo para vencer também, porque eu preciso de ajuda. E se você precisa também, vamos junto. Então, a pessoa, gente, a Bíblia fala que o amor constrange. Se o amor constrange, quando eu começo a semear o amor na vida dos outros, a pessoa ela fica sem resposta. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ataca, ela é uma pessoa que está acostumada com ataques. Quando ela recebe amor, ela até paralisa, assim, fica, uai, peraí, buguei. Né? Então, quando a gente começa a agir na cultura do reino, a gente para de olhar com olhos da dor e começa a olhar com olhos da graça. E a graça é o favor imerecido. Eu não mereci, mas recebi. E fulano também errou comigo, não merece, mas vai receber. De mim, de Deus também. Sabe? Outro ponto, cultive o hábito do perdão rápido. O que acontece? A gente sabe que perdoar é um direcionamento de Deus, uma ordenança de Deus. Perdoe, ponto. Não existe condição para o perdão. Perdoe se sentir, você nunca vai sentir. Perdoe se a pessoa merecer, ninguém merece. Perdoe se a pessoa pedir perdão, nem sempre ela vai pedir. Então, o perdão, ele é uma ordenança independente de qualquer coisa, independente do erro, independente de quem fez, de como foi feito. Não existe critério para o perdão. Ele precisa acontecer na vida de um cristão, certo? Mas o outro nível do perdão não é somente perdoar. É perdoar rápido. Eu vou falar, gente, eu tenho uma grande dificuldade com isso. Porque apesar de eu ser sanguíneo, existem pessoas chaves na minha vida que têm um poder muito grande, sabe? As pessoas têm o poder que nós damos. Então, tem pessoas que têm um poder maior do que outras de nos afligir. Igual, por exemplo, meu marido. Então, meu marido, pra ele me ofender, daqui pra ali. Daqui pra ali eu tô ofendida com ele. Então, às vezes, com outras pessoas, eu até relevo com mais facilidade. Mas como ele é mais íntimo, com ele, as minhas fragilidades, elas vêm à tona com mais facilidade, sabe? E aí, eu tenho essa dificuldade de, com ele, por exemplo, perdoar rápido. Então, sabe quando a pessoa fica naquela imaturidade? Porque isso é imaturidade.
A pessoa vai lá, meu marido faz alguma coisa contra mim, aí eu fico o quê? De bico. Por quê? Pessoas que ficam assim aprenderam que se resolve problema com bico. Também não quero mais falar com você. Não, também não quero mais saber de você. Isso é infantilidade. Quantas vezes eu agi assim na vida, gente? Inúmeras. Eu não posso nem contar quantas vezes eu agi assim. Isso é uma infantilidade. E uma das coisas que nós precisamos desenvolver como pessoas cheias do Espírito Santo é o perdão rápido. Que é, a pessoa errou. Cara, eu não vou nem maturar muita ideia. Porque senão eu vou ficar aqui... Ai, mas porque fulano fez, porque não sei o quê, porque foi injusto, porque ele foi errado, porque ele não me ama, porque não sei o quê, porque ele não me merece, Se eu ficar aqui sofrendo, eu vou chegar onde com isso? Lugar nenhum. Então, beleza. Se você não vai chegar em lugar nenhum maturando isso aqui, essa situação negativa, então deleta ela de vez. Fala, eu vou perdoar rápido. Fala, tá bom, passou, chega. Passou, vamos nessa, vamos seguir a vida, você é maior do que isso, eu te amo mais do que essa situação tem poder na minha vida, então vamos passar por isso? Então, o grande desafio que a gente tem agora é perdoar e perdoar rápido. Perdoe rápido, para que você nem dê muito espaço para esse sentimento tomar conta do seu coração e dos seus pensamentos. A ponto de daqui a pouco você começar a questionar se vale a pena se relacionar com essa pessoa, se vale a pena liderar aquele discípulo que está dando trabalho, se vale a pena se manter naquele trabalho, já que o teu chefe falou daquela forma com você. Cara, se toda hora a gente for colocar as coisas na balança, a gente vai sofrer demais. Então tem horas que a gente precisa passar por cima rápido, sabe? Superar com mais facilidade. Esse é um grande desafio. Então tome isso como desafio, porque na hora de praticar já não vai ser fácil. Então assim, já vai ter alguns momentos que você já não vai conseguir. Então já toma logo como desafio e fala, eu vou tentar fazer isso todas as vezes. Vai ter vezes que você não vai conseguir, tudo bem. Mas tenta começar a fazer isso com mais facilidade. Porque não é por acaso que a Bíblia fala, olha, não é para você perdoar só 7, é 70 vezes 7. Então assim, imagina quantas vezes em um dia eu devo perdoar o meu irmão. Para que eu conseguisse perdoar esse tanto, eu teria que começar a perdoar, não somente perdoar, mas perdoar com facilidade e rapidez. E por último, esteja cheio do Espírito Santo e não das suas próprias razões. Se você quer ser uma pessoa que vence as ofensas com mais facilidade, que não se apega e não fica amargurado, você precisa se apegar à voz do Espírito Santo e não à voz das suas razões. Porque você sempre vai arrumar uma justificativa de por que fulano não presta, por que fulano não te merece, por que fulano deve ser deletado da sua vida e alimentar um ódio no seu coração. Mas você não vai ganhar nada com isso. Nada. Na verdade, você vai ser prejudicado, porque você vai ser morada de sentimentos ruins. E se você for morada de sentimentos ruins, não tem como você ser morada do Espírito Santo. Ou você é morada do Espírito Santo, ou você é morada de sentimentos ruins. Então, decida ser uma pessoa que é morada do Espírito Santo. Sabe? Quando a sua carne começar a agir, que o Espírito Santo domine sobre ela. Que o teu espírito seja mais forte do que a tua carne, do que as suas emoções descontroladas. Então, tá na hora da gente entender que quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu tenho domínio próprio para nada me tirar do eixo, para nada me desequilibrar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio você tá de tudo aquilo que você precisa. Então, você não vai ficar buscando pegar do outro, ou buscar a justiça do outro, se você já encontrou muito mais do que você merece, que é a presença de Deus. É debaixo desse entendimento que pessoas que muitas das vezes são pessoas instáveis se tornam pessoas calmas, tranquilas, pacificadoras, que é um desafio da palavra de Deus para nós, sabe? Vamos começar a entender que quem está cheio de Deus não tem espaço para carregar ofensa. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo fluir através de você, você precisa superar as ofensas. Você precisa amar de verdade, desenvolver o amor, sabe? Tira o senhorio da dor na sua vida. Tira o governo da dor no seu coração. E comece a trazer o governo de Deus. Para que você possa falar assim, essa ofensa não tem poder na minha vida. A pessoa, ela não estava bem para falar, ela estava precisando de ajuda, como eu precisei. Mas hoje o Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. E eu vou fluir nele. Eu vou viver debaixo dele. Eu vou ser uma pessoa tão feliz que eu não vou ficar mais me apegando com coisa pequena. Porque gente grande não fica se preocupando, gastando energia com coisas pequenas. Eu vou me concentrar em coisas grandes, naquilo que Deus me chamou para viver. Esse é o meu desafio para você que está me assistindo
E eu tenho certeza que você, durante esse vídeo, também lembrou de pessoas que precisam desse vídeo. Que precisam saber como lidar melhor com as ofensas, com as críticas, com aquilo que muitas das vezes nós sofremos e que nós não conseguimos superar com facilidade. Manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa ser fortalecida, para que ela possa aprender como que ela pode se desenvolver mais em Cristo e desenvolver mais as suas emoções para viver o melhor de Deus. Comenta aqui o que você achou nesse vídeo, conta o que você mais espera desse canal, quais os demais assuntos que você quer que a gente fale. Comente o que você mais gostou, eu quero a sua interação aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu like. Gente, um like não custa nada, né? Você não paga se você deixar o like. Deixa eu te contar, você não paga. Então deixa o seu like aí. Ah, você também não paga se você for se inscrever também, é de graça. Então se inscreva nesse canal, beleza? Pra você dar uma força aqui pro nosso canal, pra gente crescer e continuar trazendo um conteúdo que vai te ajudar na sua vida com Deus e a você viver tudo que a palavra de Deus te garante. Combinado? Te espero no próximo vídeo.